Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder a minha amiga Silvia, que perguntou assim: Lenilda, por que as raízes dos Denfal e dos Oncidium são liberadas, crescem, mas depois secam? Então vamos aos motivos e o que fazer para não perder as raízes das orquídeas, ou distinguir também, né? Qual está seca de verdade ou só aparenta. Também tem pessoas que perguntaram sobre eles. Se está cultivada no tronquinho, se pode ficar na chuva, por que que as folhas ficam amarelas. Então eu vou falar um pouco aqui sobre os Denfal e mostrar também alguns oncídios. Se você já gostou desse assunto, deixa aí o like para ajudar o canal. Você que não é inscrito, inscreva-se e vamos então ver qual o problema que está acontecendo aí com o seu Denfal, com os oncídios e com qualquer tipo de plantas, ok? Primeiro eu vou mostrar para vocês esse oncídio que eu ganhei de uma inscrita, a Castellane. Ela mora em São Paulo, na divisa com Minas Gerais. É uma planta espécie da região. Então, quando você for comprar uma orquídea, procure comprar uma que seja parecida aí com a sua região. Porque se você mora num local com um clima muito diferente, essa planta pode não desenvolver muito bem. Fica assim, amarela, não desenvolve bem os pseudobulbo. Essa até que desenvolveu bem, só que ela sempre foi fininha. Esse pseudobulbo bem fininho, ó, não é gordinho. Devido a um ataque de pragas que teve aqui, eles acabaram destruindo essa planta. Ela estava perfeita. Ele comeu a parte dos brotinhos que perderam, as pontinhas das raízes e muitas vezes até o pezinho da raiz. Então sentiu muito. Às vezes, gente, não é só por falta de rega que as raízes estão morrendo, é por causa de algum tipo de praga, seja caramujo, seja aracnídeo, um tipo de ácaros, né? Eles podem sugar o pezinho da raiz e acabar matando a planta. Eu coloquei ela de ponta cabeça, porque assim evita ficar água nos brotinhos que já estão lesionados, porque estavam morrendo, né? Então agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre esse oncídio, que é uma planta de clima diferente, que eu moro no estado do Acre, para uma planta espécie da minha região, seja planta espécie ou híbrido. É bom a gente estudar um pouquinho as plantas de cada região, se ela vai se adequar ao nosso ambiente, ok? Então vamos lá. Está ali plantado na tábua. Os bichos andaram atacando ele, mas como ele é da região, ele reagiu mais rápido. As raízes estão muito bem, ó. Nós estamos no período da chuva, né? Olha o tamanho da coifa. Eu ganhei essa planta um ano depois daquela outra. Planta da região sente menos. Planta de outro local, de climas diferentes, sente mais. Então tem isso também, a temperatura, a mudança de ambiente, né? Eu vou mostrar outra ali que está com a raiz seca, para você conseguir distinguir raízes secas ou raiz que está só sentindo um pouquinho de sede. E essa é outra orquídea que eu ganhei, que é igual àquela última que eu mostrei, né? Que é um esfarelato da Amazônia, um tipo de chuva de ouro, o pessoal fala. Eu ganhei há pouco tempo, ela foi cultivada pegando muito sol, por isso que está queimada as folhas. Ó, amarelada. Então tenha cuidado com o exagero de sol. A minha filha fez uma troca com uma amiga dela e trouxe para mim. Era os pseudobulbo que a mulher arrancou, né? Aqui embaixo tem 3, ó, que eu coloquei, eu amarrei. E tem mais 2 aqui em cima. Por isso eles deram uma desidratada. E as raízes estão todas mortas? Não. Tem raízes mortas por causa do período seco, né? E também da desplantar a planta, ela sempre sente. Mas tem raiz viva aqui, ó. Olha como ela está bifurcando. Às vezes você acha que a raiz está toda morta. Quando está morta, você toca nela. Se ela estiver muito seca, ela esfarela na mão. Ela solta o velame, que é a partezinha de fora, onde segura a água. Mas quando ela está viva, ó, ela brota. Então, se você fez um replante aí na madeira e as raízes estão assim, não se preocupa, que elas vão reviver quando chega o período da chuva. Ó,
Eu deixei essa aqui na chuva, tá aqui embaixo na árvore. Olha o tanto de raiz nova que tem. Na madeira, as plantas sempre sentem no período da seca. É normal, porque o vento passa, seca tudo, né? Mas aí é só cuidar da rega. Se você cultiva assim na madeira, rega de manhã e à tarde, para manter as raízes vivas, tá bom? Esse é o único denfal que eu tenho na madeira. Eu plantei na madeira de construção. Olha como ele brotou muito bem. Na época eu ganhei 2 mudas, né? 2 pseudobulbo de um amigo, do Raimundo. E plantei aí na madeira e fixei com um pouquinho de fibra de bananeira, porque o período estava muito quente e seco. Ele enraizou muito bem. Mas se você plantar no período da chuva, não precisa nem de colocar nada para manter a umidade, porque você pode deixar ele na chuva, aí quando não chover você rega, que ele desenvolve muito bem. Mas no período da seca, cuidado com plantas cultivadas na madeira. É regar de manhã e à tarde, que vai enraizar muito bem, até sem esfagno ou fibra de bananeira. Outro cuidado que temos que ter é esse daqui, ó. A planta ficar encharcada. Olha como está super verde. Está muito úmido. Eu acoplei essa petzinha aqui nesse vaso. Ó. Na época estava seca. Eu esqueci de cortar o fundo da pet. Só fiz esse buraco grandão aqui, ó. Mas segura um pouquinho de umidade. Aí está muito encharcado. De vez em quando passa uma chuvinha pro lado de cá, né? Caso o sua orquídea esteja com substrato assim tão encharcado, é bem fácil. É só fazer bastante furo na lateral. Como aqui tem raiz por toda parte, ó. O que eu fiz? Apenas cortei o fundo. Se você tem um ferro de solda, faz uns furos entre as raízes. Eu vou devolver ele pro vasinho. E depois que terminar a floração, aí eu vou replantar. Isso aqui foi tudo provisório e foi ficando, né? Quando eu preparei o pallet, eu fui colocando elas dentro dos vasinhos e às vezes a gente esquece depois de resolver o problema, ok? Porque pode causar fungos, né? E já começou a chuva por aqui. Olha como está esse denfal aqui com as raízes todas verdes por causa do excesso de umidade ambiente. Isso não significa que está encharcado. Isso aqui, gente, é só substrato inerte. Como eu sei que as raízes estão bem? Olha aí. Toda cheia de pontinhas, verdinhas. Então, se você fez um replante de um denfal ou de um oncídio, é normal também perder algumas raízes. Mas se você vê que está vindo raizinhas novas, todas verdinhas, não se preocupe. Ó. Verde por excesso de umidade ambiente, não de rega. Como estão lindinhos. Não exagera na rega, se for período chuvoso e amanhecer chovendo, não precisa de regar. Eu reguei ontem. E aqui não é todo dia que pega chuva, né? Só quando vem chuva de vento, quando essa chuva calminha assim, não vai molhar. Mas a umidade ambiente mantém a planta hidratada. Ok, pessoal? Algumas pessoas também me perguntaram por que as folhas ficam amarelas. As folhas das orquídeas ficam amarelas quando vão descartar, só que ela amarela aos poucos, não é de uma vez. Ou quando você usa muito produto químico, muita adubação química, também pode amarelar. Outro fator que pode fazer com que amarela as folhas é o exagero de sol, que pode amarelar ou até queimar. E também o ataque dos ácaros. Ó, essa aqui teve ataque, tem mais de 2 anos. Ó, fica toda assim raspada por baixo e em cima fica amarela. Isso aqui não foi excesso do sol, foi por causa deles. Mas eu combati na época com óleo mineral, que eu tenho a receita. Mas você pode usar aí um produto que elimina ácaros, ok? Os meus não descartam muitas folhas, ó. Eles sempre têm bastante folha, porque eu cuido bem da rega, ok? É só isso mesmo, cuidar da rega, manter uma boa adubação.
a luminosidade que não seja exagero, porque tudo exagero acaba prejudicando as plantas. E é isso. E depois curtir a floração dessas lindezas. Esse aqui são os meus cakes, ó, que já estão florindo. Que eu preparei as mudinhas tem 2 anos. Meu muito obrigada, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, ok? E até a próxima, se Deus quiser.